você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio. Olha só, o episódio número 60. E quem está aqui comigo hoje é uma palestrante, a Vera Seulin. Já vou apresentá-la. Mas antes, deixa eu só te lembrar que todo sábado, às 10 da manhã, tem um episódio novo indo ao ar. Pela Rádio Porto Gravatá, pelo Facebook da rádio e também nos canais do Vivi e Aprendi Podcast, no YouTube e no Spotify. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, está perdendo tempo, porque lá tem os cortes, os melhores cortes de cada episódio. Bom, a Vera, ela é esposa do Gilmar, mãe do Eduardo e do Kelvin em memória. Ela é formada em administração de empresa, ela é consultora, também é especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Já falei que ela é palestrante, ela vive na estrada e ela é o tipo de pessoa comunicativa, que se expressa bem, risonha, que está mega acostumada a desenvolver as outras pessoas, mas a gente já sabe que ela gosta de desenvolver todo mundo, escutar todo mundo, escutativa, e ela não fala muito sobre si. Hoje a gente vai captar aí os melhores insights da trajetória da Vera, não só da vida dela, mas também do que ela tanto ensina nessas palestras aí Brasil afora. Vera, obrigada por estar aqui, por compartilhar conosco tua história, tua jornada e os teus ensinamentos. Daniela, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, né? Espero poder com a minha história também, contribuir um pouco com o podcast de vocês, que eu acho que é um projeto tão bonito. Parabéns pelo projeto. Obrigada, Vera. Primeiro, eu queria saber um pouquinho, nós estávamos falando aqui nos bastidores e nós já nos conectamos porque eu te contei que eu amo essa área de desenvolvimento humano. E você falou, você tem 6 especializações, eu nem falei tudo que você tem aqui, MBA, especializações, que acabam todas indo para esse lado do desenvolvimento humano. Por quê? O que te atrai nisso, que te fez escolher essa área do desenvolvimento humano? Eu desde quando eu entrei para a área organizacional, eu já entrei dentro da área de gestão de pessoas. Então, dentro da área de gestão de pessoas, parte de benefícios, depois dentro da área de gestão de pessoas organizacional mesmo. E eu sempre percebi que todas as pessoas são capazes. Todas as pessoas têm potenciais, talentos que muitas vezes ficam escondidos, sem ser descobertos. E daí eu comecei assim, poxa, estudei administração de empresas, né? Que é uma área mais técnica, mas dentro da área de administração de empresas a gente tem a área de gestão de pessoas. Me encantei. E daí, dali em diante, eu disse, vamos lá, já trabalhava na área de gestão de pessoas e continuei estudando. Estudo primeiramente o seguinte, todas as técnicas que eu aprendo, primeiramente eu gosto de aplicar em mim. Eu digo, é muito fácil tu ali fazer um cursinho de um final de semana e sair aplicando um monte de coisa ou dando um monte de sugestões, né? Primeiramente, eu não posso dar sugestão para ninguém, né? Segundo passo, a gente tem que fazer o outro descobrir a resposta. A resposta está sempre dentro, às vezes a gente não quer ouvir, mas a gente sabe. Então, quanto mais a gente consegue se desenvolver nesse sentido, de levar as pessoas a descobrirem o seu potencial, o que tem de melhor, eu acho que a gente está contribuindo de alguma forma com o mundo. Uhum. Eu escutei um dia uma pessoa falando e aquilo ficou martelando na minha cabeça como uma verdade, que é quando a gente consegue transformar o nosso potencial em potência. Sim, bem isso, porque às vezes só tá ali. Sim. Né? Porque a performance é resultado de potencial, né? A performance é potencial menos interferência. Então, quais são as interferências que tu pode eliminar para te realmente descobrir o teu principal potencial, né? Então, eu acho que o ser humano ele é incrível, tem tanta coisa pela frente, é capaz de tanto, né? E tantas pessoas que às vezes têm esse potencial um pouquinho guardado. Sim. E você, que está sempre dando palestras, está sempre nos palcos ou fazendo consultoria para empresas, desenvolvendo as pessoas dentro das empresas, você que é uma pessoa comunicativa, que se mostra tão segura, você é uma pessoa de potência, mas quem era a Vera antes disso tudo?
A Vera é uma menina que nasceu no Paraná. A Vera nasceu no Paraná, veio para Santa Catarina com 2 anos de idade. Meu pai e a minha mãe sempre me incentivaram muito. E eu acho engraçado que quando eu vou fazer treinamento de oratória, uma das primeiras perguntas que aparece do pessoal é a seguinte: Vera, tu nunca teve medo de falar em público? Porque é um dos principais medos das pessoas, né? E eu digo mesmo para eles assim, gente, se um dia eu tive, eu não lembro. Se um dia eu tive, eu não lembro, porque desde pequena, na escola, eu sempre fui muito incentivada a escrever, porque eu gosto muito de escrever, eu escrevo bastante, então, muito assim, incentivada a escrever. Vera, vai ter uma homenagem, faz uma homenagem para a bandeira, faz uma homenagem para os pais. Me identifico com Tu isso. se identifica, Dani? Pois então. E daí, eu sinceramente, eu não lembro se algum dia eu não tive, eu sempre gostei muito disso. Sempre me achei assim um pouquinho exibida, né? Porque o pessoal diz, mas é exibida. Então tá, então tudo bem, então eu sou exibida, né? Se é isso, Sim, né? Então, sim. se é isso que é ser, então eu sou, porque eu me sinto à vontade. E quanto mais pessoas, mais à vontade. Então eu gosto de falar para bastante pessoas. Então, mas assim, pelo fato de estar ali, tu consegue passar uma mensagem, mas uma mensagem que faça sentido. Eu sempre peço assim, que eu consiga, através daquilo que eu vou falar, fazer sentido para alguém. É sempre o que eu peço, né? Que então aquilo faça sentido para alguém, aquilo seja um gatilho, seja aquilo que faltava para que a pessoa consiga se desenvolver, né? Consiga se perceber. Sim. E quando você fala assim, quando eu aprendo uma nova ferramenta, quando eu aprendo uma nova técnica de desenvolvimento, eu aplico primeiro em mim. Uhum. E dessas ferramentas todas que você já deve ter aplicado em si mesma, teve alguma ferramenta, alguma imersão que você fez uma descoberta, assim, que foi aquela epifania sobre si mesma? Assim, eu acho que tudo é constatação, tá? Porque assim, a gente tem, todos nós temos a capacidade de autoconhecimento. Mas às vezes a gente não olha pra gente, né? Aquelas coisinhas assim que são um pouquinho negativas, a gente faz umas carinhas feias e não quer olhar pra isso. Mas assim, ferramentas assim, como é que eu vou te falar? Se eu for escolher hoje uma ferramenta de gestão, por exemplo, eu adoro a ferramenta DISC. É uma ferramenta que faz muito sentido. Então, assim, se eu tivesse dizer assim, uma ferramenta para te começar a se conhecer, começa por ela. Que ali tu vai ver o teu potencial de direção, o que combina contigo e o que não combina, por que não combina. E também se tu estás disposto ao preço, né, dessa mudança. Porque toda mudança tem um preço, né? Então, assim, ali eu acho que é uma ferramenta que eu posso te dizer assim, que ajuda muito, tanto eu, quando eu fiz, eu já fiquei apaixonada por ela, e que eu realmente vejo que faz muito sentido, principalmente dentro da área organizacional. Então, fala um pouquinho então da DISC, como você se viu dentro da DISC, quem é a Vera dentro da DISC, e fala um pouquinho sobre os perfis que tem nela. Sim. Para as pessoas entenderem. A ferramenta DISC, né, ele é um inventário, não é um teste, né, porque não tem certo e errado, porque cada um vai ter o seu perfil de comportamento. Eu, quando fiz o meu, eu também não tinha muita dúvida que eu sou comunicadora, né, que é influente. Tudo depende da literatura, tu vai ver como executor, comunicador, planejador e analítico, ou dominante, influente, estável e conforme. Então, depende da literatura, vai trazer um pouquinho diferente, mas os comportamentos são os mesmos. Então, a Vera, dentro do DISC, é comunicadora, é influente, né? Então, talvez por isso essa facilidade da comunicação. E a gente desenvolve muito os gestores através disso, porque se descobre como comunicadora, quais são as vantagens e as desvantagens, o que tu tens que tomar cuidado, quais são os gaps que tu tens que tomar cuidado. Tu te descobre como dominante, então, sou executor. Quais são as vantagens e quais são os gaps de ser também, e assim de todos eles, tanto dos perfis aceleradores quanto dos perfis freio, né? Como eu digo assim, como o pessoal de frente, como o pessoal que vem atrás ajeitando. Então, eu acho que, na verdade, assim, né? Eu falei do DISC, mas tem muitas ferramentas que são interessantes, mas é que ela sempre é uma ferramenta que, no desenvolvimento de liderança, eu percebo, assim, bastante diferença quando tu faz
aplicado, completo, certinho para a pessoa. Quando uma empresa busca uma consultoria da Vera ou de outro profissional, qual é a maior dor que existe hoje nas empresas? E vamos lá, nós estamos falando desde uma loja de roupas que tem seus vendedores até uma indústria. Tem alguma dor que ela é comum nesses lugares diferentes? A gente percebe cada vez mais uma dificuldade de formação de liderança, de sucessores. Então, assim, quem substitui quem? Né? Então, assim, a gente percebe disso. E em alguns casos, assim, bem recorrentes, às vezes é o engajamento. O engajamento também é algo que também acompanha bastante, né? Porque eu digo que engajamento não é tu reter um funcionário, é tu pertencer feliz. É tu querer estar ali, e tu não tá só de não é presenteísmo, né? É realmente estar ali de verdade, se dedicando ao negócio, construindo junto, crescendo junto. Então, tem muita gente, sim, muito comprometida, muito engajada, muito tudo, mas tem pessoas que hoje se distanciam um pouco, sabe? Então, a gente percebe que precisa ser algo constantemente trabalhado. Então, a questão que acaba do engajamento entrando através da cultura, né? E a novas lideranças pensando em sucessão, em novas formações e crescimento. Se tu quer crescer, tu tem que formar liderança, né? Sim. Sozinho ninguém consegue. E dentro das estratégias de um bom líder, daquele líder que vai conseguir realmente trazer os seus colaboradores para o propósito, para a missão da empresa, tem alguma estratégia que é uma estratégia essencial? Eu sei que tem várias características que devem ser trabalhadas, mas tem alguma característica que essa pessoa, que pode ser o dono da empresa, que pode ser o administrador da empresa, que vai ser então esse líder ali, que ele precisa ter, para dar mais esse engajamento e essa questão do ambiente mais feliz para as pessoas? Eu não citaria só uma, Daniela. Eu acho assim, primeiramente proatividade. Todos que crescem têm como característica a proatividade, iniciativa com acabativa. Iniciam, terminam aquilo que fazem, não precisa ninguém mandar. Então, assim, a gente precisa de pessoas proativas. Segundo passo, a gente precisa de pessoas que sejam comprometidas. Então, assim, que realmente vivenciem aquilo ali de verdade, que se sintam parte daquilo ali. E exemplo. Se tu é exemplo, tu não precisa pedir, tu não precisa mandar, porque às vezes a gente vê dificuldade de algumas lideranças, dependendo do seu perfil, mas eu não gosto de mandar. Então, seja você o melhor exemplo a ser seguido, porque se tu és exemplo, ninguém pode questionar aquilo que tu estás inspirando os outros a fazer. Daí tu se torna inspiração. Né? Então, eu acho que que seriam assim os principais, mas tem tantas. Tem tanta competência, depende do negócio, depende a pessoa, mas eu acho mais incrível assim, que eu digo assim, onde tu estás, olha onde tu estás, onde tu quer chegar e veja o que tu tens que desenvolver. Não é tão difícil de crescer, as pessoas, mas eu não consigo sair do lugar, mas tu tem claro onde tu quer chegar, tu tens claro, eu quero chegar lá, então autoconhecimento, o que eu sou de verdade, quais são as competências que eu tenho de verdade, sem medo da dor. Depois, então, a gente definiu onde vai chegar, agora vamos botar um caminho aí, e vamos lá, vamos trilhar. Vai ter recaída no meio do caminho, vai errar, vai querer desistir? Vai, mas não tem problema, seja mais forte do que os momentos de fraqueza, né? E segue em frente. Quando você fala assim, vai ter problemas no meio do caminho, vai ter momentos de vontade de desistir, quando eu te perguntei lá no briefing, que a gente sempre manda assim sobre os teus desafios, tu falou assim, tu respondeu, desafios eu tive vários, mas tu falou assim, eu prefiro olhar para eles com generosidade e aprendizado. Eu queria te perguntar agora, algum grande desafio que tu já teve e como tu conseguiu superar esse desafio e entender o aprendizado? Porque, de fato, é isso que tu ensina bastante. Sim. E como que tu lidou com essa situação no teu dia a dia? E o que aconteceu, assim? Dani, é como eu falei mesmo pra ti, assim,
eu prefiro olhar tudo como uma generosidade, sabe? Como tu dissesse, ali tem a questão de que eu já tive a perda de um filho, né? Eu acredito que isso tudo é um enorme desafio. Eu acredito para qualquer mãe vai ser um enorme desafio. Eu já perdi pessoas que eu amava, assim, né? A minha mãe. Então, eu acho que isso tudo são desafios que a vida coloca na vida da gente. De profissional, com certeza, às vezes tu quer tentar uma oportunidade, às vezes, sei lá, não sai exatamente como tu queria, mas tem tantas outras. Eu acho que o foco não tá na gente olhar na dor, tá na gente olhar realmente no aprendizado. Eu tento, né, fazer. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil a gente olhar com generosidade, olhar com aprendizado, olhar com quanto a gente pode ser melhor, né, a cada dia, o que cada coisa quer ensinar, mas acredito que a gente tenha que aprender com tudo que vem pra gente ser melhor, assim, que pelo menos a gente seja uma pessoa melhor, que pelo menos a gente tenha tentado, né? Nem sempre vamos conseguir, mas vamos tentar, né? Então, assim... eu acho que é como eu disse, às vezes até não consigo dar um exemplo concreto assim de alguma outra coisa, porque realmente eu tento ressignificar muito as coisas que acontecem comigo, né? Porque tem gente que às vezes se apega a coisas tão pequenininhas, sabe? E daí resmunga, reclama e esquece de olhar para a vida com gratidão, porque dentro de tantas perdas e coisas que se vão, ou coisas que não acontecem, tem tantas que acontecem. Eu acho que o próprio milagre da gente poder acordar todo dia, poder olhar para a vida assim e dizer assim, opa, tu tens a oportunidade de escolher onde tu vai, o que tu vai fazer. E eu acredito muito nisso, muito, muito nisso. Então, assim, a gente tem que olhar com gratidão e agradecer o dia que a gente está aqui. Você é uma grande líder do seu filho. Eu espero. Né? Porque é a mãe, né? É a orientação dele. Sim. Como que você trabalha a sua liderança em casa com seu filho? Como que você consegue... Que idade que ele tá? Pois então, eu não tenho mais um bebê. Eu fui mãe muito jovem, eu tenho um filho de 27 anos. Então, meu filho, ele já é formado, meu filho já é independente, né? Então, a gente sempre teve uma relação muito, muito gostosa, muito boa, assim, sabe? Uma relação muito... Não tive dificuldades, assim, com ele, sabe? E eu sou muito feliz, muito grata por ter sido, assim, coisinhas... como eu digo assim, ele pra mim, é a minha alegria, né? Meu filho é a minha alegria. E tem alguma estratégia? E tem alguma estratégia que tu usou, assim, que tu viu que deu muito certo, que tu fazia com ele? Porque às vezes pode ser uma atividade tão banal do dia a dia, alguma coisa que tu fazia intencionalmente, assim, não, isso... Eu sei que isso vai marcar a vida dele positivamente. Eu sempre tentei, principalmente, é claro que depois de uma certa idade, sabe que eles vão mudando, né? Não vão mais querendo tanto. Então, assim, enquanto ele era pequeno, que a minha presença era bem importante, eu sempre tentei fazer o máximo de atividades junto. Desde cozinhar, brincar, sentar no chão, e assim, sempre partilhar bastante. Sempre trabalhei, sempre estudei, mas o nosso tempo, acho que sempre foi de qualidade. Então, assim, realmente estar presente ao invés de ser tanto presente, né? Então, assim, realmente estar presente nos momentos. Então, a gente fazia sempre muita coisa junto quando era pequeno. Muita coisa junto. E agora, depois de grande, quando dá, a gente também faz, né? Sim, né? Daí sim, a gente também sim, faz, né? Sim. Mas eu tenho muito orgulho, assim, que sempre foi muito bem, assim, graças a Deus. E essa presença, esse tempo de qualidade, a gente voltando aqui para a história dos relacionamentos, porque a gente está falando de desenvolvimento pessoal como um todo, não só dentro da empresa, não só dentro da família, mas os relacionamentos entre as pessoas, esse tempo de qualidade, essa escutativa, né? De que forma tu acha que essa estratégia, que na verdade era para ser o natural e que cada vez tem ficado mais difícil de acontecer, pode impactar em pessoas mais felizes mesmo? Eu acho que quando a gente escuta o outro, tá? Quando a gente escuta o outro de verdade, sem julgar, porque é difícil não julgar. Para não julgar, tu tem que todo tempo olhar e dizer não julga, não julga, não julga. Tenta ver
aquilo que realmente o outro está passando, a comunicação que o outro está passando. Ah, mas é uma comunicação, mas está sendo agressivo. Não. Tenta entender a dor que ele está querendo te transmitir e não está conseguindo transmitir, talvez, com as palavras que você desejasse. Eu acho que a nossa vida vai ficando um pouco mais fácil quando a gente tenta entender o outro como o outro. Porque às vezes é fácil a gente querer que alguém aceite a gente como a gente é, mas e você aceita o outro como o outro é? Mas você aceita que o outro tem momentos que não são tão bonitos também, que às vezes a inteligência emocional não está tão desenvolvida, né? Porque vai ter esses momentos, acho que todos têm. Então eu acho que olhar para o outro desse sentido, tipo, de realmente entender o que ele quer comunicar, ao invés de se defender do que ele está comunicando. Dá um exemplo. Por exemplo, às vezes alguém fica nervoso, levanta o tom de voz, fala alguma coisa, uma palavra que tu não gostaria, que tu acha, que tu fica ali pensando, mas por que me falou aquilo? Tu tentou entender do ponto de vista dele o significado que teve para ele aquela palavra, por que ele falou assim? Que até quando a gente vai, às vezes, trabalhar gestão de conflitos, a gente vê muito isso. Muito do conflito nasce simplesmente da falta de te entender o que o outro quis dizer. O outro não estava no momento bom, externou aquilo de uma maneira que não devia, nervoso, sei lá como, e tu, às vezes com a tua inteligência emocional também afetada, foi lá e externou da mesma maneira. Né? E daí dá o conflito, dá briga, né? Porque conflito se resolve, né? Uhum. Conflito não é negativo. Né? O problema é a briga, né? Uhum. Fala mais sobre gestão de conflito. E deixa eu dar um exemplo dessa questão aí de que não é o que ele fala, né? É o que ele... É o que você entende. Isso. A minha filha, de 4 anos. Ai, que lindo. Fofinha. Dando BO, né? Piti, né? Nada fofinha, né? Cheia de personalidade. Cheia de personalidade. E aí ela tava assim eu não lembro o motivo que era que ela tava assim, irritada. Uhum. E ela dizia assim, mamãe, você não me escuta! Eu quero falar, você não me escuta. E eu na frente dela, filha, fala, eu tô te escutando. Uhum. Você não me escuta. Não acredito. Uhum. Que bonitinha. Aí, e eu ali sem entender, né? Eu dizendo pra ela falar e ela não fala. Eu dizendo pra ela falar e ela não fala. Aí depois eu fiquei refletindo assim, não é o que eu não escuto. É o que ela está sentindo que eu não entendo. Exatamente. É muito importante falar com criança sobre emoções. É isso que talvez... é uma loucura isso. Porque outro dia a gente tava numa empresa que a gente tem e tinha uma sócia passando por problemas emocionais também. E várias vezes durante um período ela falava assim, né? Porque eu quero largar tudo, eu quero sair, blá, 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 blá. Dava 2 dias, ela, não é bem assim, voltava atrás. Daqui a pouco de novo, daqui a pouco voltava atrás. Aí a gente já nem mais... Ela vai e volta, Aí, um dia, numa conversa mais calma, numa conversa mais racional, ela externou assim, não é que eu queria sair, eu só tava pedindo socorro. E ninguém conseguia enxergar que eu precisava de ajuda. Sim. Então é sobre isso, não é sobre o que a pessoa fala, é sobre o que a pessoa sente e a gente não enxerga o que ela sente. Exatamente, muitas vezes era mais pegar, sentar na frente dela e dizer assim, então vem aqui no colo da mãe, vamos conversar? Sim, eu tô exercitando isso, é complexo isso. É complexo, no dia a dia, na meio do vucu-vucu, um monte de coisa pra fazer. E é assim com todo mundo, que a gente com tá teu marido. É muito interessante, né? A gente tá falando aqui, parece utópico, porque no dia a dia a gente tem que entender que isso tudo vem no meio de um monte de tarefas, de execuções, de entregas, e um monte de gestão de interesses diferentes, porque tu tens o teu naquele momento, ela tem o dela. Sim, e daí pega alguém que já tá com o copo quase transbordando, daí caiu mais uma gota, daí transbordou também. Sim, e então assim, às vezes a gente também aprender a se escutar. Né? A gente se escutar para aprender a escutar o outro, a gente aprender a falar sobre o que a gente sente para também aprender a entender o que o outro sente, né? Não é fácil. Mas eu digo, é treino, né? Se tu vai treinando, quanto mais tu treina, melhor tu vai ficando, né? Ou pelo menos vai errando menos, né? É uma tentativa. Mas também, eu acho que aumentando o nível de consciência sobre isso, também já é um primeiro passo. Sim, com certeza. Porque eu nunca nem tinha imaginado sobre isso. Esses insights são recentes na minha cabeça. Então... Sim. Né? Então, quantas vezes a gente também discutiu com um adulto alguma coisa
sei lá, com alguém da tua família, e não é sobre o que aquela pessoa estava falando, era sobre o que ela estava sentindo, e ela falava qualquer coisa com o intuito de externar o que ela sentia. Sim. Mas não necessariamente ela soube expressar o que ela sentia. Exatamente. E às vezes ela não sabe expressar, a gente não tá afim de ouvir, né? A pessoa não tá afim de ouvir, e daí a gente acaba nascendo um monte de situações que poderiam ser transformadas de outra forma. Por isso que a gente diz, com a cabeça, né? Como diz, que as mães já ensinavam inteligência emocional, né? Dorme que passa, né? Muitas vezes é isso, muitas vezes tu precisa descansar, não é necessariamente dormir, mas se desligar um pouquinho daquele momento para te entender aquele momento. Uhum. Então, às vezes, é o afastar para entender. E nessa gestão de conflitos, qual é a peça-chave para resolver conflitos internos, seja num ambiente familiar ou num ambiente corporativo? Uhum. No ambiente corporativo, o primeiro passo é tu identificar que está tendo conflito. Então, o primeiro passo, identifica que é um conflito. Porque às vezes tu vai levando, quando tu vê já aconteceu o negócio, não reparou que era um conflito. Opa, temos duas ideias diferentes. Daí então tu processa aquilo que aconteceu, tu tenta entender o que está acontecendo de boca fechada. Não dando opinião. Isso, tenta entender o que está acontecendo, processa na tua cabeça o que seria, o que você na verdade quer propor e como aquilo vai ser recebido por quem vai tá do outro lado da situação. Então assim, eu identifico, eu penso a respeito daquilo, eu penso aquilo que seria a alternativa, né? Analiso a alternativa, penso mais um pouquinho, daí eu falo. Só que quando eu vou falar, eu preciso falar esperando que o outro vai responder. Então, assim, quando eu falo, eu tenho que ir preparada para que nem sempre aquilo que eu vou propor vai ser o aceito. Né? Então, assim, eu tenho que trazer argumentos, trazer um tom de voz. O tom de voz é muito importante. Ó, já estamos agora falando de comunicação e oratória. O tom, imagina, né? Ali, né, a questão da regrinha de ouro, né? Fala. Então, assim, que é postura, né? Que é as tuas expressões, que é o teu tom de voz para depois o que tu realmente quer falar. Então, muito mais a tua expressão e o teu tom do que realmente o que vai ser dito. Então, assim, cuidar muito bem disso. Escuta o que o outro vai dizer com generosidade, como eu disse, sem julgamento, com o jeito que ele percebe, e daí juntos a gente define o que seria a melhor solução. E abraçou, definimos a melhor solução, discutimos o que precisaria discutir, abraça, os dois abraçam a ideia. Não é eu aceitei, não. A gente concordou. E faz um combinado, não? Eu digo assim, a gente tem que assumir a responsabilidade pelos nossos acordos, né? Daí acho que no ambiente organizacional funciona muito bem. No pessoal, a gente sabe que a gente precisa desenvolver várias capacidades, porque daí, às vezes as emoções afloram mais também, né? Então, assim, como tu falasse lá com a criança pequena, às vezes tá ali, às vezes tu só quer que tome um banho, que vá comer, né? Então, mas sim, assim, é de pequenininho que a gente começa a ensinar, né, a entender a respeito disso, do quanto é importante também se ouvir o que o outro também tem para falar, ouvir a mamãe também quer ser ouvida. É bem isso. São as... eu acho muito engraçadinho porque eles têm muita personalidade, né? Então, assim, é interessante, assim, de ver. Tu já vai percebendo, assim. Às vezes a gente engrossa mais o tom, né? Daqui a pouco vem. Você precisa me pedir desculpa, ela fala. Eu tenho que pedir desculpa pra você, mas você tem que me pedir desculpa. Aí tu já tira aqui. Daí tu já percebe, opa, tô ensinando, né? Ô Vera, você falou um pouco de comunicação agora também, né? A gente tá falando de conflito, mas você também é uma treinadora na área de comunicação e oratória. Trazendo agora para isso que é bloqueio para muitas pessoas. E principalmente porque hoje, quem tem um negócio, praticamente, tem que pensar que tem que ir pra rede social falar, que tem que mostrar, né, mostrar o seu rosto, porque é a nova onda do momento, né? E daí as pessoas travam. Qual é o maior
causa que se repete do bloqueio de falar? O bloqueio de falar muitas vezes está relacionado com experiências anteriores que talvez não tenham sido tão positivas na cabeça da pessoa, né? Algumas que realmente não foram positivas, mas algumas que... E assim, vai muito do quanto tu desenvolve isso também, né? A prática. Então, quanto menos tu faz, mais vergonha ou menos jeito tu vai ter. Porque a técnicas são técnicas. Só que se elas não forem praticadas, não adianta. Tu pode conhecer um monte, se tu não praticar, não vai adiantar, né? E hoje, dentro do ambiente profissional, se tu é líder, tu precisa ter uma boa oratória. Ah, Vera, mas eu sou um líder, mas eu não sou um palestrante. Mas eu não tá falando de palestra, a gente tá falando de condução de reunião, a gente tá falando de condução de feedback, a gente tá falando de uma conversa entre duas pessoas, que é muitas vezes um plano de ação, e tu vai precisar definir ali junto. Então, tu precisa se fazer entender, porque a oratória não é só para grandes públicos. A oratória é para se fazer entender. O orador, ele tem um compromisso, passar uma mensagem, essa mensagem ser compreendida, que é diferente do conversador. E muitas vezes daí se confunde, né? Ah, a pessoa conversa bastante, é extrovertido, e muitas vezes tá aí o conteúdo, e o objetivo, e aquilo que tu queres passar. Sim. Né? Então, é um contexto. Então, eu vejo hoje muito importante para as lideranças, para os empresários, para as pessoas de mídias, né? Então, assim, acaba sendo vamos dizer que uma competência que precisa ser desenvolvida. Pelo menos desenvolvida. Não precisa, tipo assim, virar um palestrante, quem sabe, ou virar um treinador, mas que tu desenvolva pelo menos para te poder se fazer compreender. Sim. E dentro das técnicas de oratória que existem, eu queria que você falasse alguma técnica que ajuda a aumentar o nível de compreensão das pessoas a respeito da mensagem que uma pessoa quer passar. E antes de você responder, eu quero exemplificar uma das técnicas que eu gosto muito de usar, que é storytelling. Contar histórias. E isso já é uma coisa muito antiga, que o próprio Jesus usava as parábolas. Sim. Para fazer as pessoas refletirem, entenderem a grande lição. Ele não entregava a lição pronta. Ele contava uma história e as pessoas por si mesmas concluíam, não esqueciam, porque a história a gente faz uma aprendizagem muito melhor do que quando fala uma frase solta no ar. E também é uma forma de prender a atenção, de captar a atenção das pessoas quando a gente conta uma história, né? Então essa é uma técnica que eu gosto de usar muito, usar metáforas ou histórias. E eu queria que você compartilhasse uma outra estratégia que o orador pode utilizar, que vai aumentar, então, essa chance de ele conseguir passar com clareza a mensagem que ele gostaria. Eu acho muito importante ele conhecer o público, tá? Então, assim, que público que é, né? Qual que é a linguagem que está acostumado, e ele ter flexibilidade durante, porque as pessoas dão sinais se elas estão compreendendo ou não. E então, assim, não é porque eu comecei assim que eu vou ter que terminar assim, se eu perceber através dos sinais que talvez eles não estejam compreendendo. Exemplo, por exemplo, se as pessoas começam a ficar muito desinteressadas. Olhar no celular, olhar para o lado, conversar. Tu precisa fazer sentido para quem tá ali. Então, aquilo ali tem que ser envolvente, né? A história envolve, né? Sim. Aquilo ali tem que ser envolvente. A pessoa tem que estar ali, pelo menos, aquele tempo para receber aquela mensagem. O fato de estar quieto não quer, né? Tá quietinho, olhando para ti, não quer dizer que tá aprendendo, mas tu vai olhar todo um conjunto que tá acontecendo. Então, conheça tanto aquilo que tu vai passar, a ponto de te saber como modificar a maneira de ensinar, se precisar. Então, assim, treina, até poder improvisar. Então, tu precisa conhecer muito o que tu vai falar. Senão, tu corre o risco de não conseguir passar o recado. Então, assim, quanto mais a pessoa treina a respeito daquilo, que a pessoa conhece formas e métodos e tudo, vai ser mais fácil. Agora, não. Eu peguei ali, eu vou lá decorar e vou lá apresentar. Imagina, vai ficar nervoso, vai ficar... Sim. Esquecer uma coisa, meu Deus, e agora eu esqueci? Tu sabe que esqueceu.
Não é? Sabes que a gente treina dentistas, ajuda dentistas também nessa parte de se expressar numa consulta. Porque tem muito profissional da área da saúde, um médico, um dentista, enfim, outros profissionais da área da saúde, que quantas vezes você foi lá numa consulta, ele explicou X coisas, você saiu, você já esqueceu os nomes técnicos de tudo e não entendeu o fio da meada do problema. Uhum. Então, a gente tem uma máxima que a gente fala assim, explique para o seu paciente o problema dele como se ele fosse uma criança de 12 anos. Para que fique fácil de entender, que fique claro. Porque não adianta usar a terminologia técnica que não é do universo daquela pessoa. Então, isso também faz sentido quando a gente pensa em quem tá do lado de lá, né? Do público. Isso, conheço o teu público. E uma outra coisa que eu faço também é quando eu vou dar aula para dentistas, e eu vou dar aula sobre um determinado tema, e eu não conheço aquela turma, igual eu tive recentemente em Chapecó. Então, várias turmas e turmas grandes, que eu não sabia qual era o nível de conhecimento que eles estavam sobre aquilo que eu iria falar. Então, antes de iniciar a aula, eu faço uma pergunta sobre o tema e peço para eles falarem. Ou eu coloco um problema para eles resolverem e peço para eles falarem. Ali, eu fico só captando o nível... Fazendo o nivelamento da turma. De consciência que eles têm sobre o assunto. E aí, eu vou a passos mais largos ou mais miudinhos, a depender do nível de conhecimento que eles têm. Então, dando exemplos práticos aqui do que você falou, porque às vezes também a gente tá, sei lá, numa reunião com a equipe, falando sobre ações que vão acontecer na semana, recomendações da semana. A gente tem que falar de uma forma que tanto uma liderança quanto alguém que tá mais lá na ponta entenda. Sim, então assim, ó, a questão não tá em falar bonito, que muita gente se preocupa tá no outro conseguir te ouvir bonito. Então assim, se o outro consegue te ouvir bem, faz sentido para ele, tu vai conseguir passar. A paráfrase é muito importante, né? Tanto na hora do feedback quanto na hora, se tá fazendo alguma apresentação com um grupo menor, que é se certificar do aprendizado no final. Então, assim, essa técnica que você falou ali, eu vou explicar como se estivesse explicando para uma criança de 12 anos, peça para essa criança de 12 anos te explicar de volta. Né? Então, assim, ó, vamos lá. Agora vamos ver, então, se eu me fiz compreender, se eu fui bem claro. Passa para mim como é que tu vai fazer a tua rotina. Daí eu tô ouvindo o que a pessoa falou e eu vou entendendo. Opa, tá vendo? Nessa situação aqui, eu poderia ter sido mais claro. E daí eu já vou interferindo e vou fazendo. Porque tem a questão de que a gente se distrai enquanto alguém está falando também, né? Mesmo que a gente esteja achando interessantíssimo. Dá aquela distraída, a nossa cabeça faz isso, né? Pensando o que eu tenho que fazer em tal hora, pronto, perdeu o fio da meada. Desligou e às vezes ali tu estava ali explicando, tu vai tomar a medicação dessa forma, tu vai fazendo assim, esqueceu. E quando a gente faz essa paráfrase do outro te devolver aquilo que tu ensinou, claro que de uma maneira muito educada, muito consciente, né? Não assim, diz aqui o que tu entendeu, né? Não é assim, mas dentro de uma conversa tranquila, ó, vamos ver se eu me fiz entender, se eu me fiz compreender, pode explicar como é que tu pretende fazer, ou me conta como é que tu vai encaixar isso aqui dentro da tua rotina. Então a pessoa vai explicando e daí tu vai vendo onde tu deixou, né, de talvez apresentar tão bem. Sim. E Vera, quando você falou ali antes... de que as pessoas precisam se sentir pertencentes dentro do local que elas estão, né? Se sentir felizes, porque tem que fazer sentido e tudo mais. Essa história de se sentir pertencente, de entender, de se entender encaixado dentro desse contexto. De que forma o pertencimento muda o resultado daquela pessoa? Muda completamente. Muda completamente, principalmente na tão procurada felicidade, né? Quando tu te sente pertencendo a algo, tu entrega o teu melhor, e quando eu falo o teu melhor, não é só o teu trabalho melhor, tu entrega uma pessoa melhor. Quando tu tá num lugar onde tu te sente à vontade com aquelas pessoas, vamos imaginar a gente com os nossos amigos, tu te sente pertencente àquele grupo, ali tu é você, ali tu entrega o teu melhor, ali tu fala sem se preocupar com o que vão pensar, o que vão julgar, tu dá ideias e tu discute, tu já aceita a ideia do outro
e aquilo flui. Então é esse pertencer que a gente precisa trazer, tipo assim, tu querer fazer parte daquilo ali e te fazer bem. Só que assim, não é uma utopia. Porque quando a gente fala de trabalho, trabalho é trabalho, né? Então, trabalho exige entrega. Então, assim, você queira estar ali, entregar o teu melhor enquanto você estiver ali. E entregar o teu melhor é entregar o teu melhor. Acordos que se fazem quando tu entra para algum... Quando tu entra, por exemplo, numa vaga de emprego, tem vários acordos que são firmados, Sim. né? De horário, de entrega, de remuneração, de tudo. O básico para te pertencer é tu entregar o que tu acordou. Então, assim, tem o pertencer ao local, mas tem o pertencer a si, que é você honrar os teus acordos, porque você sabe que quem fez foi você. Isso é importante para você, construção da tua imagem, tudo mais. Sim. Vera, você falou uma frase assim, ó. Escolha muito bem as histórias que vais acreditar. Isso definirá quem você será e onde você vai chegar. Explica um pouco mais sobre isso. Isso, eu gosto muito dessa frase porque assim, ó, às vezes a gente escuta sobre a gente tantas histórias que não fazem sentido e que a gente resolveu acreditar. Às vezes uma pessoa vai lá, te dá um feedback no momento errado, te fala alguma coisa de um momento errado, meio torto, do jeito que ela conseguiu se expressar, e tu vai colocando aquilo na tua cabeça como se aquilo fossem verdades. E essas crenças que tu vai formando te fazem, tipo, ficar parado, estagnado. E tem outras histórias que tu resolve acreditar sobre o teu potencial, sobre o que você é bom, e daí você vai acreditando nelas, você vai alimentando elas, vai treinando sobre elas, se preparando, e você chega onde você queria. Então a gente é resultado daquilo que a gente resolveu acreditar e se dedicou. Então escolha muito bem as histórias que tu estás contando sobre você. Escolha muito bem as histórias que tu estás contando para quem é importante para ti. Né? Escolha muito bem a imagem que você quer passar, porque essas histórias vão formar quem você é lá na frente. Né? Então a gente não é um resultado de onde a gente veio, a gente é o resultado de onde a gente quer chegar e das histórias positivas que a gente acreditou. Né? Então, se eu foco só em história triste, eu vou ficar mais triste. Se eu foco em histórias positivas, é claro que eu vou crescer. Só que é entrega. Não é só acreditar. Quando eu falo assim, acreditar e se preparar. Então, trabalhe duro, porque não é só, eu acredito, eu quero, né? Eu quero. Querer é só o início. A ação é que vai te dizer se tu vai conseguir ou não, né? Então, assim, eu digo, escolha as histórias para te acreditar, porque elas vão te motivar a sair da cama de manhã. Né? Elas vão te motivar a levantar, a fazer o teu melhor, a te entregar, a estudar, a cumprir os teus acordos, né, que eu acho muito importante, né, e daí realmente entregar, porque se eu acredito nisso, eu tenho que entregar isso, e é atrás disso que eu tenho que ir atrás, né, e é atrás disso que eu tenho que ir, né, atrás de fazer as entregas. Porque não é tão simples assim tu desmistificar algo que falaram sobre você, né? Não é tão o que você mesmo falou sobre você, né, porque muitas vezes não é externo. Sim. Sim, muitas vezes é interno. E qual que é o caminho para conseguir quebrar isso? Eu digo que no lugar de uma crença, sempre uma crença ela é útil por muito tempo, né? Por isso que ela existe. Se ela não fosse útil, ela não estava ali. Então, o principal é a gente escolher bem como fazer a substituição. Ao invés dessa, qual que seria bom no lugar dela? Né? Qual que me faria mais bem ter no lugar dela? E trabalhando no dia a dia, então. Se eu quero, por exemplo, ser uma pessoa que me relaciono bem com as pessoas, eu tenho que começar a falar, praticar, treinar. Então, assim, entrar em ação, né? Então, quando eu digo assim, o acreditar é porque é o iniciozinho de tudo, né? É a sementinha. É como quando a gente põe a sementinha na terra. Agora, se tu não escolher bem a terra, se tu não molhar, se tu não regar, se tu não cuidar, só o acreditar não vai resolver, mas escolha bem o que tu vai acreditar, daí te prepare, te motive, entra, né, luta pelo aquilo que tu queres, Sim. Sempre de maneira ética. Eu acho que isso é o mais importante. Sempre de maneira ética, para que, afinal de contas, é o nosso legado que a gente está formando, né? Quando a gente forma pessoas, então quando eu digo assim, poxa, liderança, agora foi promovido um cargo de liderança, Vera, e agora? Pensa no teu legado. Pensa na marca. Né? Que é as histórias que tu vai contando e tu vai construindo junto da tua vida.
Tem alguma história de liderança que você formou que te marcou mais profundamente? Por algum resultado, por alguma feedback que tu teve, assim? Assim, ó, quando a gente faz treinamento de liderança, é muito comum quando a gente coloca, por exemplo, eles na frente de uma análise comportamental deles, é, eles pegar, não tem, e nessa análise comportamental, eles às vezes não concordarem com tudo que está ali. Né? Então, num primeiro momento, uma resistência, não concordo, não sou eu, não sei o quê, não é bem assim, é que depende. Então, tem muitas histórias nesse sentido, que daí conforme tu vai trabalhando, apresentando, eu acredito que fazendo as perguntas certas para gerar o insight certo, tu vai vendo aquela pessoa se transformando em uma versão um pouquinho melhor, né? Numa versão um pouquinho mais perto daquilo que ela realmente acredita que ela é. Então tem muitas histórias assim, que primeiramente, por isso que eu digo que tudo começa com a gente. Então, primeiro tu aplica em ti, vê se faz sentido para depois tu sair, né, fazendo com os outros. Então, o que acontece? Quando a gente aplica com a gente, que a gente vê com a gente percebe também, opa, aqui pegou em mim. Então, eu fico generoso para saber que ali vai pegar no outro. E daí, então, tem essas histórias, assim, de pessoas que depois de concluir disseram assim, Vera, mudou completamente a minha forma de me ver. Tempos depois, tu encontrar a pessoa e ela dizer assim, Vera, foi um resultado que realmente somou na minha vida, sabe? Na minha vida e soma na vida como um todo. Porque tu trabalha a parte organizacional, mas tu leva para tudo, para tua vida, né? Que o foco, né, quando tu tá trabalhando dentro de uma empresa, o foco é a entrega do resultado na empresa, é o relacionamento com a equipe da empresa, mas tu se torna melhor para ti, mais leve às vezes para ti, né? E daí tem alguns perfis que às vezes precisam trazer um pouco de leveza no dia a dia, né? Sim. Então eu acho que daí tem vários que a gente, graças a Deus, os feedbacks são muito bons, né? Sim. Eu acho que é isso, a gente conseguir. E o mais legal quando a gente trabalha liderança é que tu sabe que tu não está influenciando ou promovendo o aprendizado de uma única pessoa. Porque quando tu desenvolve um líder, tu desenvolve uma equipe inteira. Às vezes aquele líder tem 30, 40, 100 pessoas que ele cuida, que eu digo cuida, né? Porque tá ali, tu tem que cuidar daquele pessoal, né? E tu vê que tu, de uma forma ou de outra, tu acaba promovendo o desenvolvimento dos outros também. Que a partir do momento que ele delega, ele está delegando para alguém, que esse alguém vai ter que aprender, vai ter que se desenvolver. A partir do momento que ele pratica um feedback, que ele tem conversas mais assertivas, ele está fazendo com que aquelas pessoas também queiram ter conversas melhores e mais assertivas, né? E daí o resultado vem. E daí se o resultado, que às vezes a pessoa corre atrás do resultado, e não, né? Mas olha lá o comportamento, olha lá o início de tudo. Eu quero o fruto, mas cadê o cuidar da raiz? Sim. Né? Então, assim, isso me deixa muito realizada. Pessoalmente e profissionalmente, me deixa muito realizada. Assim, quando tu vê assim que alguém vem e diz, ai, Vera, nossa. E é interessante essa frase que você falou, porque as pessoas querem colher o fruto. Você tem uma empresa, você tem uma família, você quer colher o fruto daquilo ali. Você quer ver o que vai sobrar, porque você está se esforçando, você está no operacional. Mas aí, quando você fala cuidar da raiz, é cuidar das pessoas, é escutar as pessoas, é cuidar da cultura, quando a gente está falando da empresa, cuidar do teu propósito. Todos nós precisamos ter um propósito. E toda empresa tem uma razão de ser. Exatamente. Então, eu digo assim, o resultado ele é uma consequência de ações bem feitas. O resultado ele é uma consequência de cuidados, métodos, processos. Então, assim, faz parte desse processo cuidar. Cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Desafiar também é cuidado. Às vezes a pessoa pensa, mas aquilo lá me bota tanto desafio para mim, Vera, tanto desafio. Porque acredita no teu potencial. Ninguém dá desafio para quem não acredita. Não é? O seu Genésio Mendes, da GAN, ele falou no episódio dele assim, que toda unanimidade é burra. Se todo mundo concordar com tudo e tá tudo sempre bom, isso nunca vai evoluir, nunca vai pra frente. Então quem questiona, vai inovar, né? quem desafia, quem questiona, quem discorda, ele disse que sempre gostou de ser questionado, de ser
Porque esse contraponto é que faz a pessoa refletir e não tomar uma decisão ruim. Aham, com certeza. De refletir mais sobre aquilo ali, né? Uhum, sim, com certeza. Se a gente, todo mundo sempre concordando com a gente, como é que a gente vai inovar? Como é que a gente vai se propor a uma mudança? Sim. Né? É bom a gente, se não é uma insatisfação, não é tu sempre ter que estar incomodado, mas é tu se permitir pensar diferente. Tu permitir olhar as coisas de uma forma diferente. E como você vê, assim, de modo geral, porque você trabalha em várias regiões, em várias cidades, você está sempre rodando para lá e para cá. Como que você vê o nível de maturidade dos empresários com relação a essa questão de cultura organizacional, de escuta ativa, de trabalhar essa raiz? Como que você vê esse nível de maturidade? Você acha que os empresários realmente estão abertos a isso, entendendo que uma raiz bem cuidada dá mais frutos, ou ainda estão muito aqui na parte de cima? É normal querer a parte de cima. Sim. Né? É normal querer a parte de cima. Mas eu digo assim, eu acho que cada vez mais essa abertura está sendo proporcionada. Essas reflexões estão sendo proporcionadas, até porque eu acho que a gente nunca teve tantas gerações diferentes trabalhando junto. Então, o fato de ter várias gerações diferentes trabalhando no mesmo ambiente, pelo mesmo objetivo, te faz ter que refletir sobre várias coisas como são feitas, né? Porque cada uma pensa de uma maneira. Então, isso está promovendo nas organizações também uma discussão um pouco diferente. Então, a gente precisa olhar de uma maneira diferente. A gente precisa deixar de olhar para aquilo que estava na parede, às vezes só enfeitando lá, missão, visão e valores, e tu precisa olhar, peraí, mas é isso aqui mesmo? É isso aqui que a gente quer? É aqui que a gente vai? E daí eu acho que isso está trazendo mais um olhar diferente a respeito das situações. A gente sempre teve empresários muito preocupados, né, com isso, muito cuidadosos com isso, que eu não digo que é uma preocupação, porque isso é um cuidado quando tu olha para isso, e a gente teve outros que talvez não entendam isso com a determinada importância, que talvez não chegou o momento deles. Eu sempre digo, a gente tem que respeitar o momento também de cada um. Nada pode ser imposto. Ai, todo mundo está fazendo, tem que fazer também. Não, tu não tem que fazer porque faz sentido para ti e para o teu negócio. Tu tem que entender que vai ser bom. Senão, é só mais fazendo por fazer. Daí não vai virar uma história para te acreditar. Sim. Né? Sim, muito bem. Vera, muito bacana o papo, a gente trocar essas ideias do quanto o desenvolvimento pessoal pode, de fato, impactar nas nossas vidas, nos resultados daquilo que são os nossos sonhos. E agora, chegou então a pergunta final. Ai, ai, ai. A pergunta final, é o grande finale. Passando a conta na régua da vida da Vera, com toda essa bagagem que ela traz, com todos os aprendizados, as experiências, as vivências, as frustrações, as ressignificações, nós acreditamos que toda pessoa traz uma grande lição na sua história, pelas suas escolhas. E se fosse passar a régua nessa conta da vida, e tu pudesse resumir isso numa frase dizendo assim, eu, Vera, vivi o que vivi e aprendi que? E aprendi que se a gente for grato pelo que a gente tem, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais leves. A gente precisa olhar com carinho, com amor para aquilo que a gente tem, para as pessoas que a gente tem e tentar entregar para cada uma delas o nosso melhor, sempre. Sendo pessoal, sendo profissionalmente, que a gente entregue para cada um que passe por nós o nosso melhor. Muito bem. Vera, mais uma pequena sugestão agora. Tem alguém que por algum motivo te inspira, é um exemplo e tem uma história, uma trajetória que tem uma grande lição para compartilhar, que você gostaria de ver aqui no Vivi e Aprendi? Uma outra pessoa para vir para cá? Uma sugestão. Olha, eu gosto muito do Laércio, que faz parceria comigo, sabe, em vários trabalhos. Ele tem umas histórias lindas,
uma experiência, uma bagagem de vida muito incrível. Que pode somar bastante com o projeto. Que legal, está anotado. Instagram? Sou Vera Seolim, né? Então, quem quiser, segue lá. A gente sempre posta alguma coisa. Né? As andanças. As andanças, os quilômetros rodados, né? Estão sempre lá, né? Mas, então, quem quiser acompanhar, sou Vera Seolim. Muito bem. Eu quero te agradecer por você ter ficado aqui conosco até o final. Cada conversa é sempre muito especial. A gente tinha certeza que ia ser. Lembre-se de nos seguir lá no Instagram também, @viviaprendi_podcast. Tchau, eu te encontro no próximo episódio com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até mais!